Olá, bom dia. Chamo Leonan, sou acadêmico do curso de Bacharelado em Educação Física para Licenciados do Centro Universitário UniBTA. Estou gravando esse vídeo como forma de substituição do estágio curricular. O tema dessa apresentação é as recomendações de treinamento físico com o objetivo de redução ou controle da pressão arterial em indivíduos com hipertensão arterial sistêmica. Bom, primeiro de tudo, o principal problema de saúde que temos hoje em dia é o sedentarismo. Eu digo que ele é o principal problema, pois a inatividade física, acompanhada de uma má alimentação, é que vai desencadear doenças, tais como doenças cardiovasculares, que é o tema da apresentação, doenças relacionadas ao diabetes, ao qualquer tipo de doença relacionada ao corpo. Tanto que, no passado, os nossos ancestrais, caso quisessem comer, eles iam caçar. E essa caça resultava o quê? Em grande gasto energético. E logo aquele alimento também continha uma grande quantidade de proteínas, o que era suficiente para ele se manter. Na sociedade atual, na nossa vida atual, levamos um estilo de vida predominantemente inativo, baixa qualidade na gestão de alimentos, alto nível de estresse, baixo nível de atividade física, totalmente sedentário. Esses fatores, somados, fatores genéticos, vai levar a um número cada vez maior de pessoas doentes. E uma dessas doenças é a hipertensão arterial. Bom, a pressão arterial nada mais é do que a força que o sangue vai exercer contra a parede das artérias. Essa pressão vai depender do volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo e a resistência vascular periférica. Então, nada mais é que aqui é a pressão arterial. É a força que o sangue está exercendo contra a artéria. Essa é a melhor definição. O volume de ejeção reflete a pressão arterial sistólica. Tipo, o quanto de sangue é ejetado contra a artéria é a pressão sistólica. E a resistência em si da artéria representa a pressão diastólica. Bom, a variação da pressão pode ser determinada pela forma. No caso, a pressão arterial é o volume sistólico multiplicado pela frequência cardíaca. Esse resultado nós multiplicamos pela resistência vascular periférica. E foi tudo isso que eu disse. Tá? Bom, a hipertensão arterial, ela realmente é um grande problema de saúde, pois é uma doença crônica que é considerada uma síndrome multifatorial, ainda não tem uma causa concreta conhecida e, infelizmente, acomete grande parte da população. Então, a pressão arterial que é exercida ali contra a parede, desculpa, a pressão arterial que se define como a pressão que o sangue vai exercer contra a parede da artéria é algo normal, um processo natural de bombear o sangue em si, para que ele chegue nos demais tecidos. É o processo fisiológico que acontece. Quando essa pressão é excessiva, que é causado, que é excessiva, que precisa de mais pressão para que o sangue chegue até onde ele precisa, representa que algo está errado. Opa, o sangue está entendendo que está precisando fazer mais pressão. Mais pressão. Por quê? Porque tem alguma coisa ali que está impedindo que o sangue circule. Isso é a hipertensão arterial. Em relação a essa classificação, podemos classificar como normal, que é aquela famosa 12/8, ou 120 a sistólica e 80 a diastólica, pré-hipertenso, uma hipertensão leve ou uma hipertensão. Aqui está a classificação. Normal, a pressão arterial sistólica 120 ou menos, a diastólica 80. O pré-hipertenso vai ter a pressão sistólica entre 120 a 139 e a diastólica entre 80 a 89. O hipertenso estágio 1, ou hipertensão leve, entre 140 a 159 a sistólica, 90 a 99 a diastólica. E o hipertenso já é um estado mais grave, sim, estágio 2, a sistólica acima de 160 e a diastólica acima de 100.
enfim. Bom, a hipertensão, como eu já disse, diversos fatores podem levar a essa doença. O histórico familiar, a idade, a etnia, são fatores intrínsecos. Agora, consumo de sal em excesso, obesidade, diabetes, abuso de álcool, sedentarismo, cigarro e o estresse são fatores externos e são os que mais acometem quem tem hipertensão. Tanto que pelo menos 1 bilhão de indivíduos no mundo inteiro sofrem com essa doença. E ela é responsável por pelo menos 500 mil mortes por infarto e mais de 700 mil casos de AVC. Ou seja, é algo grave. Tanto que 40% dos pacientes acometidos por hipertensão acabam morrendo. Tanto que é bom citar que uma pesquisa feita no ano de 2012, 24% da população brasileira era hipertensa. E esse número, bom, cada vez mais métodos de vida ruim, alimentação ruim com a falta de exercício, esse número está aumentando cada vez mais. Mas o que podemos citar como mais grave é a obesidade. Hipertensão, diversos fatores. O principal, sedentarismo. Sedentarismo que leva à obesidade. Tanto que quando alguém ao meu lado romantiza a obesidade, dizendo que as pessoas têm que se aceitar como elas são, me incomoda. Me incomoda porque eu sei que a obesidade desencadeia vários problemas de saúde, porque eu já fui um obeso. Tanto que eu digo, a obesidade é a mãe de todas as doenças. Podem ver problemas articulares, ósseos, respiratórios, sistema nervoso central, sistema cardiovascular, pulmonares. Tudo isso é mais fácil de acometer quem é obeso. E a principal relação da obesidade com a pressão arterial está nas adipocinas. O que é isso? Substâncias químicas liberadas nas células de gordura são pró-inflamatórias. Essas adipocinas liberadas nas células de gordura que são pró-inflamatórias levam ao quê? A criação de placa de gordura na célula e dificulta a passagem do sangue. Ou seja, aonde o sangue devia estar passando, ele não consegue passar. Por quê? Porque tem uma placa de gordura lá. O quadro que mais leva à formação de placas de gordura é quando o LDL, que é o que a gente chama de colesterol ruim, está alto, e o HDL, que é o colesterol bom, está lá embaixo. O que acontece? O LDL consegue penetrar a membrana da artéria e instalar lá. Tipo, aquele maldito, aquele colesterol ruim, entrou dentro da membrana da célula. Conseguiu penetrar e vai ficar por lá. Dentro da célula, da artéria, nós temos os macrófagos, que eles até tentam se livrar do LDL. Só que como é muita gordura para eliminar, o que acontece? Consegue eliminar um pouco, porém eles acabam perdendo a batalha contra a gordura e as camadas de gordura ficam instaladas lá. Portanto, a pressão arterial, ou a hipertensão arterial, desculpa, é uma alteração acometida na pressão arterial. Por quê? Maus hábitos alimentares, maus hábitos relacionados ao exercício, maus hábitos de sono. Tanto que eu digo, o principal fator é fator externo. Obeso vai ser diabético, obeso vai ser hipertenso, obeso vai ter dor. Então, pessoa obesa é uma pessoa doente. Por mais pesado que seja dizer isso, não adianta. É uma pessoa doente. Hipertensão é grave e precisa ser, com toda certeza, tratado. Bom, e que é o envelhecimento, gente? O assunto é o exercício físico voltado a idosos com hipertensão. Falamos da hipertensão, sabemos o que é. Vamos comentar um pouco agora sobre o que é o tal do envelhecimento. Bom, é um processo fisiológico que vai acometer qualquer tipo de pessoa, que é o declínio das funções. Declínio das funções do sistema nervoso, sistema fisiológico, sistema endócrino, sistema muscular. O corpo vai, aos poucos, perdendo a sua efetividade, sua capacidade de trabalhar. Porém, se eu mantenho um estilo de vida ativo e saudável, eu consigo retardar o que seria algo negativo, o que seria esse processo fisiológico negativo. Bom, para os órgãos legais, é considerado idoso
pessoas com 60 anos ou mais. Porém, no Brasil, essa idade é um pouquinho mais elevada, que representa 65 anos. Bom, nos anos 2000, 5% da população era de idosos. Hoje em dia, nós temos 8%. E a estimativa é que no Brasil, mais de 13% da população seja de idosos. Bom, não que o Brasil seja uma maravilha, mas fatores como assistência médica, melhora nos hábitos de vida, tanto nutricional, social, econômico, esportivo, cultural, é que levou esse aumento na expectativa de vida. Bom, o idoso é natural que ele vá perdendo um pouco a sua autonomia, que ele não vá mais conseguindo fazer tarefas que antes ele fazia sozinho. Por quê? É natural. Declínio da capacidade de autonomia, da massa muscular, declínio da capacidade óssea. Ele vai perdendo aquilo que ele sabe fazer. Um outro problema que acomete no envelhecimento pode ser são dois: síndrome do ninho vazio, quando o idoso se sente sozinho ao se aposentar, ou quando ele acaba perdendo a pessoa que foi sua companheira pela vida. Imagine você passar 50, 60 anos com uma pessoa, de repente ela morre. É o que acontece no envelhecimento. Isso pode levar a pessoa a não querer mais cultivar bons hábitos, que vai levar às doenças acima citadas. Relacionado ao sistema nervoso central, bom, o sistema nervoso central é o pai de todo o nosso corpo. Por tudo começa e termina por ele. É ele que manda os outros sistemas trabalharem. Comprometer o sistema nervoso, bom, é grave, pois ele não possui modelo de regeneração. Tipo, as células, elas vão morrendo. Conforme o idoso vai perdendo a sua capacidade de fazer algum tipo de atividade, o sistema nervoso diz, bom, não preciso mais dessa célula, vou lá e mato ela. Essas células velhas que não são mais utilizadas acabam morrendo, o que vai comprometer o sistema nervoso a mandar os outros sistemas trabalharem. Outro sistema que é afetado é o cardiovascular, quando ele perde um pouquinho da sua capacidade funcional, entre 10% para idosos não muito ativos e 5% para idosos ativos, mas mesmo assim já é uma perda. O coração não sofre modificações, entretanto, há um leve aumento na massa XD do ventrículo esquerdo, a aorta perde um pouquinho da elasticidade, e o sistema cardiovascular apresenta uma redução na resistência, ou seja, que pode levar à hipertensão. Além, claro, da fraqueza muscular, que foi o que eu já disse acima. Então, portanto, o envelhecimento é um declínio na capacidade da pessoa de realizar suas atividades, porque os sistemas vão entendendo que eles não precisam trabalhar tanto, e as células vão morrendo passo a passo. Então, se tratando de prescrição de exercício físico para idoso, primeiro de tudo é necessário uma avaliação médica. Nunca personal trainer, nunca professor, comece um trabalho com o idoso sem antes passar por uma avaliação médica, sem antes saber se ele tem realmente algum tipo de problema. Ah, mas uma caminhada, assim, não. A avaliação médica, a avaliação do cardiologista, de um clínico geral, você ter certeza que você pode trabalhar com esse idoso sem correr risco. Seguido, você, personal trainer, faça uma avaliação física, composição corporal, avaliação da capacidade funcional, levantar, sentar, andar, flexibilidade. Avalie por completo o idoso. E principalmente inclua uma avaliação de VO2, uma avaliação aeróbica, que pode ser adaptar o teste de Cooper, que seria a corrida de 12 minutos para uma caminhada, ou simplesmente utilizar o teste que é mais utilizado para avaliar os idosos, são 6 minutos de caminhada. Bom, em relação à prescrição de exercício, começa pela avaliação, seguido de que é recomendado sempre pelos órgãos que estudam o idoso. Bom, aqui no slide está dizendo que o aeróbico pode reduzir de 5 até 7 a pressão. 5 a pressão sistólica e 7 a diastólica. Digamos que nós temos o idoso hipertenso, grau 2, com exercício aeróbico de 40 a 60% da frequência cardíaca de reserva. 30 minutos por dia já vai ser suficiente para que ele reduza de 5 a 7 o número de pressão arterial, o que é algo excelente.
A prescrição de exercício preconizado pelo Colégio Americano de Medicina para melhorar o VO2, ou no caso a capacidade aeróbica, ou no caso a capacidade cardiorrespiratória é de 40 a 60% da frequência cardíaca de reserva. E que é essa frequência cardíaca de reserva? Temos nossa frequência cardíaca máxima e nossa frequência cardíaca em repouso. O intervalo entre essas duas é considerado a frequência cardíaca de reserva. Então você vai trabalhar entre essas duas frequências cardíacas. Bom, também além do exercício aeróbico, que é o principal, redução de casos de hipertensão, é exercício aeróbico e vai trabalhar diretamente o sistema cardiorrespiratório. Flexibilidade e força também devem ser trabalhados, mas devemos preconizar o exercício aeróbico. Bom, a recomendação em si para o treinamento de aeróbica é no mínimo 30 minutos diários, de 3 até 7 dias por semana. Conforme o idoso vai ganhando capacidade, pode ser aumentada a quantidade de dias que o exercício físico vai ser feito. Quando se trata de treinamento de força, é recomendado que se trabalhe dentro da janela de repetição máxima, 60 a 80% de 1 RM, com intensidade também moderada. Além disso, o personal pode orientar o idoso a procurar um nutricionista para melhorar os seus hábitos alimentares, orientar a ingerir menos álcool, a ingerir menos sódio, a ter uma alimentação balanceada com frutas, vegetais, baixo teor de gordura. Não é o nosso papel, mas é prescrever. Podemos ajudar, podemos orientar esse idoso. Tá? Também sempre fazer atividades que seja possível aferir a pressão, antes, durante e depois. Vale lembrar, exercício físico aumenta a pressão arterial. Dependendo da intensidade, você pode levar o seu cliente a ter um AVC. Então, sempre tenha um medidor de pressão, sempre antes, durante e depois utilize. Bom, as atividades aquáticas não são recomendadas no início de uma prescrição de exercício. Por quê? Porque a pressão hidrostática, no caso a pressão da água, vai favorecer o aumento da pressão arterial. Então, só quando a pessoa tiver um bom controle da pressão é que ela vai começar a fazer atividade embaixo de água. Ok? Controle sempre personal a intensidade, através da frequência cardíaca, trabalhando naquela área de reserva, ou até mesmo pela escala de Borg. Bom, treino de força, como eu já disse, é recomendado de 1 a 3 séries, de 8 a 10 exercícios, começando sempre por exercícios multiarticulares, que vão trabalhar os grandes suplementos musculares, com a intensidade baseada em RMs, para depois, subsequente, irmos ao treinamento com monoarticulares. Numa prática, podemos usar de 10 a 15 repetições dentro desse RM, que leve o aluno a uma fadiga moderada. Não pode ser algo extremo, onde ele canse muito, e não pode ser algo que nem chega a mexer com o sistema dele. Então, é preciso moldar na prática essa intensidade. Ok? Sempre com intervalos de 1 a 2 minutos entre as séries. Treino de flexibilidade, 2 a 3 vezes por semana, tá? E treino aeróbico, que já foi dito anteriormente. Em relação aos efeitos, temos os efeitos agudos, que é o hipotensivo pós-exercício. O que seria esse efeito agudo de hipotensivo pós-exercício? Bom, a atividade física vai aumentar a pressão arterial durante o exercício, isso é óbvio. Porém, como efeito, após o exercício, essa pressão vai diminuir. Então, no caso, eu vou com a pressão lá no alto, terminou o exercício, ela vai abaixar para volumes que são menores do que ela estava antes. Principalmente a atividade física de caráter aeróbico garante uma maior redução na pressão no pós-treino. Okay? Em relação aos efeitos crônicos, podemos citar a excreção urinária, e no caso o sódio vai ser eliminado através da urina. Redução também da atividade nervosa simpática, que é essa redução da atividade nervosa simpática garante que eu faça um impedimento da vasodilatação. A vasodilatação vai aumentar minha pressão. Com atividade física, eu retardo a atividade do sistema nervoso simpático e impeço que o sangue aumente essa vasodilatação. E além disso, além dessa inibição das substâncias vasodilatadoras, eu libero substâncias vasoconstridoras,
vão, que vão fazer com que, como eu posso explicar, essas substâncias vasoconstritoras, que são a endotelina, a prostaglandina, a justina, vão auxiliar na regulação da pressão arterial. Impede que a vasodilatação, que aumenta o bombeamento de sangue, venha a vasoconstrição, que vai contribuir para que essa pressão do sangue não aumente contra a artéria, logo regulando a pressão arterial. Então, portanto, hipertensão é um aumento na pressão arterial, que a pressão arterial nada mais é que a quantidade de sangue que é bombeado dentro da artéria. Isso, quando tem alguma alteração, essa pressão está demais, eu tenho a hipertensão. Essa doença facilmente pode ser acometida em idosos por causa do declínio das capacidades fisiológicas. Logo, o melhor jeito de combater a hipertensão e até mesmo garantir um envelhecimento saudável é com atividade física. Tanto você, quando você é um personal e você começa a trabalhar com isso, você vê o seu aluno tendo resultado, você se sente a melhor pessoa do mundo. Então deixo como mensagem final a seguinte frase: não faça exercício porque você odeia o seu corpo. Faça porque você o ama. Você garante saúde e longevidade. Muito obrigado.